Desperte um talento púrpura com olhos profundos e apaixonados. Basta um contato visual de 2 segundos com o sexo oposto para que a pessoa fique profundamente atraída e incapaz de se libertar. Além disso, esse talento tem o efeito dobrado em personagens vilões. Você nasceu em uma família de cultivadores e possui um talento extremamente alto. Com apenas 15 anos, você já alcançou o 7º nível da fundação, tornando-se um gênio cultivador famoso. Uma seita de cultivo chamada Torre Soyui, nas proximidades, notou seu talento. Um cultivador no reino da alma nascente desceu a montanha para perguntar se você estaria disposto a tê-lo como mestre. Você não hesitou muito e concordou. Depois de se despedir de seus pais, você seguiu este cultivador do reino da alma nascente para a Torre Soyui. Mais tarde, você descobriu que o nome desse cultivador era Li Daoan, e ele também se tornou seu primeiro mestre. Os dias na Torre Soyui foram extremamente tranquilos. Você também demonstrou um talento incrível e levou apenas 12 anos para ascender ao reino do Núcleo Dourado. Essa velocidade chocou todos na Torre Soyui. Até mesmo o mestre da Torre Soyui comentou: meu discípulo fechado certamente ascenderá ao reino celestial no futuro. Seu mestre, Li Daoan, também estava muito animado, com um sorriso constante no rosto. Todos na Torre Soyui sabiam que você era um gênio, mas em comparação com seu talento de cultivo, havia outra coisa que era ainda mais memorável: seus olhos profundos e apaixonados. Desde as discípulas externas da Torre Soyui até as anciãs da seita, todas tinham uma boa impressão de você. Em relação a esta anciã elegante e extraordinária, você já havia tomado uma decisão em seu coração. Planejava deixá-la esperando por 2 dias antes de ficar com ela. Afinal, as coisas que são obtidas com muita facilidade não são valorizadas. Mas apenas um dia se passou quando algo inesperado aconteceu. No meio da noite, seu mestre, Li Daoan, de repente atacou e o nocauteou, levando-o para fora da Torre Soyui. Quando você acordou, percebeu que já havia chegado ao templo Vanhan da seita demoníaca. A verdadeira identidade de seu mestre, Li Daoan, era um espião do templo Vanhan infiltrado na Torre Soyui. Para evitar que você crescesse e se tornasse um poderoso inimigo da seita demoníaca, Li Daoan arriscou expor sua identidade para levá-lo ao templo Vanhan. Olhando para o ambiente desconhecido ao seu redor, você se sentiu extremamente desconfortável, mas logo uma figura saiu da escuridão. Era uma mulher vestida com um manto preto e um rosto incrivelmente bonito. Você nunca tinha visto uma mulher tão bonita. A pele era como creme, os olhos como pinturas. Que se dane a anciã! Na frente dela, nem sequer merecia lustrar seus sapatos. Essa mulher era a mestre do templo Vanhan, Zhu Dizem. Li Daoan imediatamente se ajoelhou perante Zhu Dizem e pediu permissão para matá-lo agora e, em seguida, refiná-lo em um fantasma através de um método secreto, para ser usado pelo templo Vanhan. Vendo Li Daoan, que sempre foi gentil e amável, proferir palavras tão cheias de intenção assassina, você se sentiu muito perdido e irritado, mas, infelizmente, Li Daoan já havia colocado uma proibição em seu corpo e você não podia fazer nada. Zhu Dizem olhou para você por um longo tempo e, finalmente, não adotou a sugestão de Li Daoan, mas ordenou que o levassem para a masmorra. Um dia e uma noite depois, Zhu Dizem apareceu na sua frente. Seus dedos de jade tocaram seu coração e perguntaram: você quer morrer ou quer viver? Você não estava disposto a morrer assim, então naturalmente respondeu que queria viver. Zhu Dizem abriu um sorriso. Esta foi a primeira vez que você a viu sorrir. Em seguida, Zhu Dizem pegou uma pílula e a jogou em sua boca. Ela lhe disse que esta era a pílula dos ossos mortos, um veneno mortal. Sem o antídoto, todos os seus ossos se transformariam em nada e você se tornaria uma poça de sangue. Você só precisava retornar à Torre Soyui e atuar como um espião, assim como Li Daoan, e então receberia um antídoto a cada 3 meses. Diante da vida e da morte, você só podia concordar. Para não chamar a atenção de outras pessoas na Torre Soyui, você e Li Daoan não ousaram perder tempo. Naquela mesma noite, eles decidiram retornar. No caminho, seu mestre de repente ficou um pouco mais reservado. O olhar que ele lançava para você também continha um pouco de estranheza, embora você estivesse muito curioso. Mas você não perguntou, por que odiava o homem à sua frente. Foi ele quem o tirou de casa e o trouxe para a Torre Soyui para cultivar. Mas há alguns dias, ele não hesitou em planejar matá-lo. Essa forte sensação de contraste tornou-se inaceitável para você. Depois de retornar à Torre Soyui, Li Daoan emitiu sua primeira missão de espionagem: descansar bem e se esforçar para romper para o reino da alma nascente no menor tempo possível. Você não achou estranho. Afinal,
seu nível atual é muito baixo. Mesmo que você seja um espião, não pode fazer muita coisa. Para obter o antídoto em 3 meses, você trabalhou duro e cultivou diligentemente. Talvez seu potencial tenha explodido diante da vida e da morte. Em apenas 6 meses, você alcançou o estágio intermediário do Reino do Núcleo Dourado. Li Daoan disse que a mestre do templo estava muito satisfeita com sua velocidade de cultivo. Nos dias seguintes, você não respondeu a isso. Apenas olhou friamente para Li Daoan. Com o passar do tempo, você sentiu cada vez mais aversão por este mestre e secretamente decidiu em seu coração. Quando você romper para o reino da alma nascente, você definitivamente encontrará uma oportunidade para eliminá-lo. 3 meses depois, você pegou o antídoto de Li Dao novamente, depois de tomá-lo, estava se preparando para voltar a cultivar. De repente, alguém o parou. Essa pessoa era a elegante e extraordinária anciã da Torre Soyui. Não se viam há mais de meio ano. Essa anciã parecia ter ainda mais charme. Ela olhou para você com ressentimento e disse que você estava em reclusão o tempo todo, se estava evitando. Se for esse o caso, não precisa se preocupar tanto, apenas deixe claro, olhando para o rosto orgulhoso da anciã. Desta vez, você não recusou. A vida pacata e monótona de cultivo constante já estava tornando seu humor extremamente deprimido. Não há nada de errado em adicionar um tempero à sua vida agora. Naquela noite, você e esta anciã estudaram o principal ódio do caractere Kun. Foi também neste dia que você conseguiu comer carne com sucesso. A anciã satisfeita garantiu a você que todos os recursos de cultivo até o reino da transformação divina seriam protegidos por ela, contanto que você a procurasse de vez em quando, para praticar caligrafia novamente. No início da madrugada, a anciã partiu relutantemente. E você também estava se preparando para descansar, mas, inesperadamente, depois de uma xícara de chá, uma onda repentina apareceu ao seu redor. Quando você abriu os olhos, descobriu que a mestre do templo Van Han, Zhu Dizem, havia aparecido na sua frente. Ela ainda era incrivelmente linda, mas no segundo seguinte você sente que essa mulher definitivamente enlouqueceu. Este lugar é dentro da Torre Soyui. Se seus rastros forem descobertos, ela certamente enfrentará toda a Torre Soyui. O cerco de cultivadores. Isso é absolutamente cortejar a morte. Mas antes que você pudesse falar, Zhu Dizem agarrou sua gola e disse furiosamente: Você ousa procurar mulheres? Quem te deu essa coragem? Você ficou completamente atordoado com esta frase. Cultivadores também são pessoas. Além disso, o mundo do cultivo prega a nutrição reversa do Yin e Yang. O Yin é o segundo mais importante. Qual o problema em encontrar uma parceira de cultivo? Ao ouvir sua teoria, Zhu Dizem ficou envolta em uma nuvem escura, com uma intenção assassina nos olhos. Esta é a primeira vez que você sente uma intenção assassina tão intensa. Depois que essa mulher foi embora, você de repente se sentiu muito estranho sobre os eventos desta noite. Como Zhu Dizem poderia saber tão rápido e ainda ousar aparecer correndo o risco de ser cercada e morta, apenas para impedir que você encontrasse uma parceira de cultivo? Este assunto não é muito estranho? Depois de pensar sobre isso, você ainda se sente perplexo. Pelas palavras de Zhu Dizem, não é difícil ouvir que o que realmente a irritou parece ser o fato de você e a anciã estarem pesquisando a forma de escrever o livro do despertar do Kun. Mas você é apenas um agente infiltrado. Por que você pode deixar a líder do palácio Van Han tão zangada? Ou será que sua perda de virgindade teve algum impacto em Zhu Dizem? Neste momento, uma suposição ousada surge em sua mente. O maior impacto de ter relações com outras mulheres é a pílula de osso de pedra. É precisamente porque este assunto danificará a pílula de osso de pedra. Zhu Dizem teme que, com muitas vezes, a pílula de osso de pedra perca completamente o efeito, escapando assim de seu controle. Então ela correu tão apressadamente. Assim, tudo fica claro. Então você decidiu usar o tempo para testar sua suposição. Algumas horas depois que Zhu Dizem saiu, Li Daoan chegou em um estado lamentável. Você pode ver claramente algumas pegadas em seu corpo. Sem dúvida, este cultivador do reino da alma nascente acabou de sofrer uma surra. Vendo seu olhar intacto, Li Daoan ficou muito zangado e, agarrando sua gola, disse-lhe quase rugindo que, no futuro, ele o acompanhará 12 horas por dia, monitorando e estabelecendo regras estritas, para que você não tenha relações com mulheres. A atitude de Li Daoan fortalece ainda mais sua suposição. No entanto, você não lhe deu uma boa cara, porque pela chegada de Zhu Dizem agora há pouco, você pode sentir que, no coração de Zhu Dizem,
Você é muito mais promissor do que Li Dawn. Caso contrário, seria Li Dawn quem apanharia e não você. Então você afastou a mão direita de Li Dawn com um tapa e disse calmamente que prestaria atenção no futuro, mas também deveria vir menos latir na sua frente. Se isso afetar seu humor e diminuir sua velocidade de cultivo, então não será bom. Após seu discurso extremamente arrogante, o rosto de Li Dawn ficou vermelho e, no final, ele só pôde sair furiosamente batendo o pé. Nos dias seguintes, Li Dawn realmente não fazia nada, guardando especialmente ao seu lado, observando vigilantemente qualquer cultivadora que viesse procurá-lo. Embora outras irmãs também tivessem um grande apreço por você, sob o olhar de Li Dawn, elas ainda não ousavam se aproximar. Só podiam olhar de longe, enterrando seu amor no fundo do coração. Mas diferente delas, a anciã Liu Xinxiu, com quem você teve uma noite de prazer, não tem medo algum e vai vê-lo abertamente. Li Dawn apareceu imediatamente para impedi-la, alegando que você está agora em um momento crítico de reclusão e não pode ser perturbado. Essas palavras podem enganar os outros, mas Liu Xinxiu não aceita nada de Li Dawn. Na torre só Yui, seja em status ou força. Liu Xinxiu excede em muito Li Dawn. O desejo de ver seu amante é extremamente fervoroso, então como ela poderia ser impedida por ele? Imediatamente apontou sem rodeios que Li Dawn é um pobre coitado, não consegue apresentar boas técnicas, nem mesmo dá pedras espirituais para proteger. O que você pode cultivar apenas com reclusão? Então ela empurrou Li Dawn para o lado e foi direto encontrá-lo. Cumprindo sua promessa no local, jogando generosamente 100 pedras espirituais de alto grau e uma técnica superior de ocultação celestial. Tal generosidade deixou os olhos de Li Dawn arregalados. Neste momento, Li Dawn finalmente entendeu o verdadeiro significado de uma parceira de cultivo. A generosidade de Liu Xinxiu o deixou muito feliz. Olhando para aquele corpo esguio, você não pôde deixar de querer praticar caligrafia novamente. Liu Xinxiu também tinha essa intenção, mas foi impedida por Li Dawn, que alegou que você está atualmente em um momento crítico e deve cultivar adequadamente e não perder tempo. Em relação aos sentimentos de Liu Xinxiu, Li Dawn expressou gratidão em nome de seu discípulo. Mas como ancião do salão da execução da lei, se ele se aproximar muito dos discípulos da seita ou estiver sozinho em uma sala, inevitavelmente causará fofocas. Para evitar que você pesquisasse caligrafia novamente, Li Dawn ficou parado no mesmo lugar, bloqueando a visão por meia hora. A expressão de Liu Xinxiu ficou cada vez mais sombria e, finalmente, ela saiu furiosa. Mas no dia seguinte, a torre Só Yui ordenou que Li Dawn fosse ao Vale Linxi para investigar a causa da revolta das feras espirituais. Com certeza. Meia hora depois que Li Dawn partiu, Liu Xinxiu chegou ao seu quarto. Embora não tenha dito nada, aquele olhar terno já explicava tudo. Você ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Agora vamos começar a praticar para descobrir a verdade. Naquela noite, você e Liu Xinxiu pesquisaram caligrafia a noite toda. Durante o estudo da caligrafia, você vagamente ouviu um som abafado de respiração vindo da escuridão. Mas quando você ouviu atentamente, no dia seguinte, esta anciã do salão da execução da lei da torre Só Yui estava cheia de alegria. Sair de você e dizer de forma muito resoluta que da próxima vez que vier, também te trará recursos de cultivo. Você apenas sorri suavemente e não parece muito excitado. Comparado com recursos de cultivo, o que você mais valoriza é se pode fazer com que a pílula óssea cadáver em seu corpo perca o efeito. Depois de mandar Liu Xinxiu embora, uma figura aparece e te pressiona na mesa. Essa pessoa é precisamente Zhu Jieshen, que você não vê há muito tempo. Agora ele tem uma expressão fria e sua intenção assassina é como uma substância. Disse sinceramente, não te disse para não fazer esse tipo de coisa? Você considera o que eu disse como vento? Você realmente quer morrer? Você aponta fracamente para o Zhu Jieshen ao lado e diz sem rodeios, só tendo recursos de cultivo posso romper o reino mais rapidamente e me tornar um agente secreto qualificado. Quanto a estudar caligrafia, é um interesse das pessoas do mundo. Se for reprimido por muito tempo, é muito provável que crie demônios cardíacos que são prejudiciais ao cultivo. Zhu Jieshen ficou em silêncio por um longo tempo e imediatamente disse que todos os recursos de cultivo futuros serão administrados por ele. Mas a premissa é que você não pode estudar caligrafia com Liu Xinxiu. Quanto aos demônios cardíacos, é tudo um absurdo. Se você concordar, o assunto termina. Se você não concordar, vou te matar agora. No final, você acenou com a cabeça em concordância. Depois de um tempo,
Li Dawn terminou sua missão e retornou à Torre Soyui. A partir deste momento, a cada 3 meses, ele não apenas lhe fornece o antídoto para a pílula óssea cadáver, mas também recursos para o cultivo. E até mesmo técnicas superiores. Mas você não cultivou as técnicas que foram enviadas. Por que você tem medo de que a demônio Zhu Jieshin faça algo com as técnicas? Quanto à anciã Liu Xinxiu, ela também veio te procurar algumas vezes, mas você se recusou a vê-la. Mas você não disse nada definitivo, mas pediu alguém para enviar a Liu Xinxiu uma pedra da sombra de Salgueiro. Na pedra da sombra de Salgueiro, você disse a ela que Li Dawn estava certo. Como uma anciã tão importante poderia estar com um discípulo? Nos próximos anos, você se esforçará muito para se tornar mais forte no menor tempo possível. Quando você for qualificado para ficar ao lado de Liu Xinxiu, você naturalmente irá renovar o relacionamento. Depois de ler o conteúdo da Pedra da Sombra de Salgueiro, os olhos de Liu Xinxiu ficaram vermelhos, mas ela não foi mais te procurar. Ela planeja te dar tempo suficiente para cultivar. Ao mesmo tempo, Liu Xinxiu guardou rancor de Li Dawn em seu coração. Ela acredita em seu coração que foi Li Dawn quem te separou dela temporariamente. Nos dias seguintes, Liu Xinxiu aproveitava todas as oportunidades para prejudicar Li Dawn, fazendo com que seu mestre vivesse cada dia como um ano, cheio de desejos insatisfeitos. O tempo voa e 300 anos se passaram num piscar de olhos. Sob um suprimento temporário abundante, você se tornou o gênio mais deslumbrante da Torre Soyui. Levou apenas 300 anos para atravessar o reino da sombra circular e chegar ao estágio intermediário do reino da transformação divina. Essa velocidade de aproximação pode ser considerada sem precedentes. Você também conseguiu obter o favor do mestre da Torre Soyui e foi promovido a ancião da Torre Soyui. Quanto ao seu mestre Li Dawn, ele encontrou um acidente e morreu infeliz durante uma saída com você 100 anos atrás. Claro, ninguém sabe que sua morte foi causada por você. Durante este tempo, Zhu Jieshin nunca te deu nenhuma notícia. Além de enviar regularmente pessoas para te entregar o antídoto para a pílula óssea cadáver, ela nunca entra em contato com você. Isso te deixa muito confuso. Um cultivador do reino da transformação divina pode ser chamado de grande cultivador em todo o mundo do cultivo. Chegando a esse reino, Zhu Jieshin ainda não precisa de você. O que ela está pensando? Além disso, você tem outra dúvida. Ou seja, desde o reino da sombra circular, toda vez que você se aproxima, você sempre sente um fio de energia espiritual, que se reúne involuntariamente em direção ao coração e depois se dissipa lentamente. E às vezes, uma onda de energia surge do coração. Essa reação anormal te deixa muito curioso, então você vai perguntar ao mestre da Torre Soyui, mas o mestre Shen Nantian também não consegue explicar o motivo. Porque aos olhos dele, você é um ser diferente. Quem em sã consciência consegue cultivar tão rápido? Ele também foi chamado de gênio quando era jovem, mas levou mais de 500 anos apenas para romper do reino da sombra circular para o reino da transformação divina. Mas você cultivou por apenas 300 anos no total. Quem pode suportar isso? Mas mesmo assim, Shen Nantian ainda usou seu sentido divino para examinar seu corpo. E descobriu que não havia nada de incomum, então ele não pensou muito sobre isso. Mas toda vez que a noite fica silenciosa, você sempre sente que há algo suspeito nisso. Mais 50 anos se passaram e quando os discípulos da Torre Soyui saíram para um julgamento, eles encontraram cultivadores demoníacos do Templo Van Han. Os dois lados lançaram uma grande batalha. Esses discípulos, junto com 2 anciãos de proteção do Dão, morreram. O mestre da Torre Soyui, Shen Nantian, ficou furioso. Ele imediatamente se preparou para levar pessoas para destruir o Templo Van Han. E como ancião, você naturalmente está na lista para participar desta batalha. Depois de receber esta notícia, você não pode evitar ficar um pouco atordoado. Nesta situação, Zhu Jieshin definitivamente vai te usar como um agente secreto, mas você não consegue adivinhar o que ela vai te pedir para fazer. Agora, o que mais te preocupa é que, uma vez que Zhu Jieshin não consiga resistir e seja morta no local, como você vai resolver o veneno da pílula óssea cadáver? Mesmo que se divertir com mulheres possa afetar a pílula óssea cadáver, você não tem certeza de quanto isso pode afetar e se pode fazer com que a pílula óssea cadáver perca completamente o efeito. Esta é uma questão de vida ou morte. Você fica um pouco confuso por um momento. Você franze ligeiramente a testa, embora seja apenas uma simulação de sonho. Se possível, você ainda espera que o seu eu no sonho possa lutar por um tempo.
Com base na experiência do fracasso do sonho anterior, pode-se facilmente inferir que quanto mais tempo se vive, maior será a avaliação final. Se você conseguir evoluir para o estágio de fusão ascendente, as recompensas aleatórias que receber ao final serão certamente extraordinárias. A força é a sua melhor garantia de sobrevivência. Depois de muita reflexão, você decide que não vai mais esperar para morrer e se prepara para atacar proativamente na noite anterior ao ataque em grande escala da seita Soil e a Van Han Temple. Você foi silenciosamente para o Van Han Temple. Você já entendeu e planeja trocar a rota de ataque dos cultivadores da seita Soil e por informações sobre a pílula de ossos de cadáver. É melhor se pudermos chegar a um acordo. Se não conseguirmos, pensaremos em outras maneiras. Você não está preocupado com nenhum perigo. Ao longo dos anos, você acumulou 2 talismãs instantâneos valiosos. Qualquer um deles pode transferi-lo instantaneamente para milhares de quilômetros de distância. Logo, aproveitando a escuridão, você entra no Van Han Temple. Descobri que está cheio de cadáveres e o cheiro de sangue no ar é tão forte que dá vontade de vomitar. Você está muito confuso. O que aconteceu com o Van Han Temple? Você utiliza a técnica celestial da lua oculta. Sua figura avança em direção ao salão principal. Inesperadamente, a agulha de registro estava realmente lá dentro. Nesse instante, ele estava sendo atacado por 4 cultivadores. A julgar pelas flutuações de energia espiritual emanando deles, os 4 deviam ser grandes cultivadores no reino da fusão. Felizmente, a atenção deles estava focada na agulha de gravação, e não notaram a sua presença. Sob tal ataque, a derrota da agulha de gravação era apenas uma questão de tempo. Você sentiu um aperto no coração ao ver isso. Se não fosse pelo controle dessa mulher, com suas artimanhas, você certamente teria corrompido todas as cultivadoras da seita Soil e ao longo dos anos. Portanto, em seu íntimo, Judy Eshen é uma demonia completa. Queremos que ela sofra o máximo possível. Neste momento, a energia espiritual no corpo de Judy Eshen está esgotada e ela é atingida no ombro por uma energia de espada. Você estava prestes a bater palmas e comemorar quando de repente sentiu uma dor intensa no ombro, quase fazendo você desmaiar. Olhando para trás, uma ferida apareceu inexplicavelmente no ombro e estava sangrando. O que está acontecendo? A agulha de registro, já ferida, mal conseguia resistir e logo foi atingida novamente pela energia cortante da espada. Ferido, mas por precaução, você também sentiu uma dor lancinante no braço. Nesse instante, percebeu que a mulher não podia morrer de jeito nenhum, pois sua sobrevivência dependia da dela. Sem hesitar, você usou alguns feitiços para atrair a atenção dos 4 cultivadores, esmagou o talismã de teletransporte que tinha e se aproximou dele, levando-o consigo por meio de outro teletransporte. Para garantir a segurança, destruiu ambos os talismãs. Depois de sair do Templo das 10.000 Almas com ela, você encontrou uma caverna escondida nas montanhas. Ela já havia desmaiado e, olhando para aquele rosto belíssimo, você ainda se sentia um pouco perturbado. Devo dizer que ela é realmente a mulher mais bonita que você já viu. A cada encontro, você percebe a beleza estonteante dessa mulher. Comparada à sua dominância anterior, ela parece incrivelmente frágil agora, durante o coma. Você pega o artefato mágico, o laço de aprisionamento divino, e amarra a agulha de anotação firmemente. Mas, enquanto amarra, percebe que algo está errado, ficando cada vez mais parecido com uma amarração de tortura. Mas é precisamente por isso que você percebe que a figura desta mestre do Van Han Temple é realmente muito boa, tornando difícil para você desviar o olhar. No entanto, você resistiu à tentação e deu uma pílula espiritual de cura para a agulha Zudi. Muito tempo depois, ao perceber que a agulha Zudi estava ativa novamente, imediatamente pegou um suporte de espada voadora no depósito e o colocou sobre o coração dela. Ele olhou para a espada voadora à sua frente, mas não mostrou nenhum medo. Ele apenas disse que realmente não esperava que a pessoa que o salvou fosse você. Você não se incomoda em dizer bobagens e faz a pergunta em seu coração. Que tipo de pílula você tomou naquela época? Por que você também se machuca quando a agulha Zudi se machuca? A agulha Zudi de repente começou a gargalhar. Depois da explicação dele, você finalmente entendeu a verdade. A pílula que você tomou não era a pílula de ossos de cadáver, mas sim a pílula da alma gêmea. Com o talismã da unidade conjugal, após tomá-lo, os 2 cultivadores compartilharão alegrias e tristezas, complementando-se na prática e aumentando as chances de superar obstáculos. Pode-se até chegar ao ponto de compartilhar talentos. Quando um dos parceiros ascende, parte de seu poder é transferido para o outro, aquele que tomou a pílula da união.
É por isso que você sente a energia espiritual convergir para o seu coração e desaparecer toda vez que o espelho se quebra. O motivo pelo qual a agulha Zudi fez você tomar a pílula da mesma mente no começo foi por causa do seu talento inato para o cultivo. Se não fosse pelo seu progresso meteórico e avanço rápido ao longo dos últimos 300 anos, o asterisco Judies-HN asterisco não teria conseguido isso em tão pouco tempo. Avançar para o estágio final de união corporal em tão pouco tempo. Claro, você também não ficou totalmente sem benefícios. Nestes últimos 300 anos, você não enfrenta obstáculos em sua jornada de cultivo, também devido ao auxílio da agulha Zudi. A sinergia proporcionada pela pílula da mesma mente não é mera ilusão. Mas também tem uma desvantagem fatal. Se uma pessoa morrer, a outra não sobreviverá sozinha. Os dois não apenas compartilham vida e morte. Eles conseguem até sentir os sentidos um do outro. Ao ouvir a descrição de Judy Eshin, sua expressão se tornou imediatamente radiante. Não me admira que, na seita Só Yui, o agulha de registro soubesse imediatamente sempre que você e Liu Xinxiu estudavam a caligrafia do feitiço Kunzi. Acontece que ele também tinha esse tipo de sentimento. Caramba, isso é incrível demais. Ao ouvir que aqueles que tomam a pílula da união compartilharão vida e morte, você se sente tomado pelo pânico. Amanhã, a Torre Suoyue atacará o Templo das 10.000 Almas em grande escala. Agora que Judy Eshin está gravemente ferido, é impossível que ele seja páreo para Shen Nantian. É muito provável que ele não sobreviva. Isso não significaria que você também morreria? Naturalmente, você não aceitaria tal resultado e, por isso, quis saber sobre o antídoto da pílula da mesma mente. A agulha de anotações revela que não há antídoto para esta pílula. A pílula do mesmo coração é, na verdade, uma forma de aprisionamento para os amantes. Uma vez ingerida, compartilham vida e morte, sem volta. Como pode haver uma cura? Você está muito zangado e soca a parede. Com um olhar desesperançoso, Judy Eshin fitou o chão. Ele te contou que o terceiro ancião do Templo das 10.000 Almas, Shangui, nutria ambições perigosas. Ele matou deliberadamente os discípulos de teste da seita Só Yui, provocando uma guerra entre esta e o Templo Van Han, tudo para eliminar a agulha Zudi através de terceiros. Depois que o espião descobriu isso, ele imediatamente quis aplicar medidas disciplinares, mas foi emboscado pelo terceiro ancião. Nesse momento, o Jizen percebeu que mais da metade dos anciãos do Templo Van Han haviam se aliado a Shangui. Então os dois lados começaram uma batalha, e foi o que aconteceu agora. Nesta luta interna, a elite do Van Han Temple foi toda morta. Os restantes são todos subordinados do terceiro ancião. Quanto a Judy Eshin, o outrora nobre líder do caminho demoníaco, tornou-se agora um indivíduo solitário e marginalizado. Mesmo que você o salve agora, ele dificilmente escapará da perseguição implacável de Shangui no futuro, sem mencionar a Torre Suoyue espreitando nas sombras. De qualquer forma que se olhe, é um beco sem saída. Observo seu olhar fixo na agulha, resignado com a morte, e sinto a raiva me consumir. Na situação atual, mesmo que você queira muito morrer, você não se permite. Os bons tempos estão apenas começando. Você ainda não viveu o suficiente. Você xingou aquele viciado a noite toda. O olhar deste último também foi mudando gradualmente. Na manhã seguinte, um ancião do Templo das 10.000 Almas o encontrou. Ele é um dos homens de Shangui. Imediatamente lança um ataque contra vocês. Com a sua coordenação e a de Ju Jizen, matou este ancião com grande dificuldade. Depois, você não voltou à Torre Só Yui, mas continuou a fugir da perseguição de Shangui com Ju Jizen. Depois de saber o efeito da pílula Coração de Cobre, você sabe que deve restaurar a moral de Ju Jizen e fortalecê-la novamente. Então você prometeu levar Ju Jizen para reconstruir a seita e matar Shangui, este traidor. Ju Jizen não ficou muito excitada com a promessa que você fez, mas também não recusou. Afinal, nesta situação, ela não tem para onde ir. Quanto a reconstruir a seita, matar Shangui, essas duas coisas não são fáceis. Nos próximos 100 anos, você e Ju Jizen escaparam de uma perseguição após a outra. Vocês se tornaram os melhores parceiros. Mas, ao mesmo tempo, você nunca poderá voltar atrás. Depois que as pessoas souberam do seu relacionamento com Ju Jizen, todos pensam que você caiu no caminho demoníaco. O Lorde da Torre Só Yui, Shen Nantian, até ofereceu 5.000 lanches de primeira qualidade mais um artefato mágico. Como recompensa pelo seu sequestro, os lanches serão dobrados. Quando você ouviu esta notícia, seu humor era muito complicado. Originalmente,
Shen Nanti o apreciava muito e até tinha a intenção de aceitá-lo como discípulo, fazendo de você o grande ancião da Torre Soyui. Mas agora ele oferece um preço tão alto pela sua vida. Este pode ser o amor profundo que dói profundamente. Depois de saber o motivo da sua tristeza, Zhu Dizem veio até você, querendo repreendê-lo como você a repreendeu antes, mas depois de ver seus olhos profundos e afetuosos, as palavras que estavam sendo preparadas não conseguiam ser ditas. Esta noite, você aprendeu novamente a maneira de escrever o feitiço com. A pessoa que o acompanhou no estudo foi Zhu Dizem. Neste momento, fora do simulador, sentindo as imagens que surgiam em sua mente, você não pôde deixar de respirar profundamente. Durante a simulação do sonho, todas as sensações são experimentadas pessoalmente. Aquele toque é como um país das maravilhas da floresta, finalmente decolando após 3 anos de travessia. Você não esperava que o momento inicial acontecesse em um sonho. Quanto a Liu Xinxiu anterior, não era nada além de um brinquedo nos momentos de lazer. Como Zhu Dizem pode ser tão úmida? A comunicação aprofundada do aprendizado da caligrafia pareceu estimular a pílula do coração compassivo em seus corpos. Esta noite, vocês dois romperam um pequeno reino. Ao mesmo tempo, também os fez perceber os benefícios da pílula do coração compassivo. 500 anos depois, você e Zhu Dizem, quase no estágio inicial da tribulação, um após o outro, tornaram-se demônios assassinos temidos no mundo do cultivo. Não apenas mataram Shambu e outros, todos os inimigos, mas também criaram uma seita chamada Salão da Refinação da Alma. Este nome foi você quem deu. Durante o tempo que passou com Zhu Dizem, ela lhe ensinou o feitiço da alma caótica do Salão da Alma Caótica. Depois de compreender esta técnica, você a melhorou e renomeou como feitiço da refinação da alma. Originalmente, você e Zhu Dizem pensavam ingenuamente que no futuro poderiam ascender juntos ao reino celestial e se tornar um casal de mortais invejado por todos. Mas a vida não pode ser sempre tranquila. Já que vocês são demônios, aqueles cultivadores justos naturalmente virão para puni-los em nome da eliminação de demônios e da defesa do caminho justo. As 5 terras sagradas formaram uma aliança justa, determinada a varrer todos os cultivadores demoníacos do mundo. E o seu salão da refinação da alma, devido à sua recente fama crescente, também foi listado como um alvo a ser punido. E este período coincide com Zhu Dizem prestes a enfrentar a tribulação. Após o sucesso, ela poderá entrar no reino da ascensão. Esta é a fase com a qual inúmeros cultivadores sonham. A última aparição nesta era. O período dos cultivadores do reino da ascensão ainda era há 5.000 anos. Uma vez que Zhu Dizem tenha sucesso, isso definitivamente chocará todo o mundo do cultivo. Mas, da mesma forma, enfrentar a tribulação também é muito perigoso. Um pequeno descuido pode resultar na morte e dissolução. Você não quer que Zhu Dizem se distraia. Então você não contou a ela sobre esta notícia e ordenou que todos os discípulos da seita mantivessem isso em segredo. Para garantir a segurança, você pessoalmente escolheu um local secreto para Zhu Dizem. Parabéns por se cultivar bem e mentiu para ela dizendo que você também estaria entrando em reclusão para impactar o reino da ascensão em breve. No máximo em 100 anos, nos veremos após a ascensão. Zhu Dizem acreditou. Então ela começou a se retirar para enfrentar a tribulação. E você liderou todos os cultivadores demoníacos da seita para resistir ao ataque do caminho justo. Mas, não importa o quanto você tenha se esforçado, você não sobreviveu no final. Foi morto por uma flecha de Unhou, a donzela sagrada da seita Qinjun. Na véspera de sua alma se dissipar, você olhou para o norte. Aquele era o local onde Zhu Dizem estava em reclusão. Ao mesmo tempo, você também deixou um último presente para Zhu Dizem lá. No segundo seguinte, a imagem em sua mente se despedaçou instantaneamente. E você também acordou do sonho. Esta entrada no sonho terminou. Saudades de 972 anos. A avaliação deste sonho, excelente. Obtém aleatoriamente 2 habilidades da vida do sonho. 1. O cultivo no estágio inicial da tribulação aos 15 anos. 2. 570 anos. Feitiço da alma da miríade de almas no reino da perfeição. O pátio dos sonhos e a casa alcançaram a excelência acima. A recompensa imediatamente manifesta uma coisa. Esta coisa a ser manifestada é o sítio arqueológico do Salão da Refinação da Alma. Assim que a voz do sistema silencia, você sente instantaneamente uma intensa onda de energia espiritual percorrendo todo o seu corpo. Este tipo de sensação sem precedentes o deixa encantado. Mas o que mais o interessa
É a manifestação de coisas dos sonhos, transformando coisas dos sonhos em realidade. Imagine! Se pudesse se concretizar essa espionagem, então basicamente você poderia andar por aqui sem preocupações no futuro? Um entendimento que bloqueia o auge dos atalhos, puxar para perto durante o dia para uma sensação de segurança completa, puxar para perto à noite para estudar caligrafia juntos. Um começo maravilhoso, uma pena que desta vez a concretização do sonho apenas concretizou as ruínas de um palácio da alma refinada. Que pena, mas isso também te fez conhecer uma nova habilidade do sistema. Ou seja, depois que a avaliação atingir a excelência, você pode concretizar aleatoriamente algo de um sonho. Isso definitivamente está abrindo para você a porta para um novo mundo. Excelência é assim, então, uma avaliação ainda maior na internet. O que mais pode ser obtido? Você está ansioso e toma uma decisão secreta em seu coração. Se tiver a oportunidade, você deve ir ver as ruínas do Palácio da Alma Refinada. Afinal, aquele também foi um momento de ascensão no sonho. Também foi naquele lugar que você passou inúmeras noites maravilhosas com Ju Dizem. Como não ir tocar e relembrar um pouco? Neste momento, você não sabe que, embora seu sonho tenha terminado, o sonho de algumas pessoas não parou. Dentro do Palácio das 10.000 Almas, Ju Dizem fecha os olhos com força, mas um sorriso aparece em seu rosto. A cena no sonho continua. Após anos de reclusão, Ju Dizem ascendeu com sucesso, tornando-se o primeiro grande cultivador a ascender fisicamente em 5.000 anos. Este evento é suficiente para chocar todo o mundo do cultivo. Ju Dizem está muito feliz. Vai procurar Eiyu, mas ao sair do local de reclusão, não viu a figura de Eiyu, mas encontrou uma caixa selada na parede de pedra na porta. Pela técnica, é definitivamente Eiyu, sem dúvida, Ju Dizem, que se tornou um cultivador do Reino da Ascensão. Abriu-a facilmente e descobriu surpreso que dentro havia uma carta. Na carta, Eiyu primeiro contou sobre as 5 grandes terras sagradas unidas contra o demônio. E então disse a Ju Dizem que, se depois de muito tempo em reclusão, ela ainda pudesse ver esta carta ao sair, isso significaria que Eiyu provavelmente não estaria mais lá. No entanto, antes de partir, Eiyu também fez preparativos para Ju Dizem. A pílula da união de corações não é insolúvel. Depois de enviar Ju Dizem para a reclusão, Eiyu gastou um preço enorme, pedindo ao médico fantasma do Salão da Mão Sagrada para remover a pílula da união de corações em seu coração. Assim, mesmo que realmente acontecesse algo inesperado, não sobrecarregaria Ju Dizem. No final da carta, Eiyu disse a Ju Dizem que nunca se arrependeu de tê-la conhecido, muito menos de ter passado esses anos juntos. Se houver uma próxima vida, seria ainda melhor se os dois pudessem gerar um filho. Depois de ler atentamente esta carta, Ju Dizem desabou em lágrimas no local. Seu corpo cambaleou, caindo violentamente, mas ela ainda se forçou a se animar e, o mais rápido possível, chegou ao Palácio da Alma Refinada, mas descobriu surpresa que já havia se tornado uma ruína. Naquela noite, gritos de partir o coração de uma mulher vieram do Palácio da Alma Refinada. Ju Dizem ficou com os cabelos brancos da noite para o dia. 2 meses depois, Ju Dizem massacrou todas as seitas que cercaram o Palácio da Alma Refinada naquele ano. Todos no mundo do cultivo estavam em perigo, temendo que a próxima seita a ser extinta fosse a sua, mas eles não sabiam que Ju Dizem já havia retornado ao Palácio da Alma Refinada, sentando-se sozinha nas ruínas, enquanto relembrava todos os momentos passados com Eiyu, enquanto pressionava sua mão no peito, sussurrando suavemente: Pílula da união de corações, pílula da união de corações, corações de marido e mulher unidos. Se um morrer, o outro também não pode viver. Esta grande cultivadora do Reino da Ascensão desistiu da oportunidade de ascensão que estava ao seu alcance e escolheu o suicídio por amor. Dentro do Palácio das 10.000 Almas, Ju Dizem abriu os olhos abruptamente e descobriu que ainda estava neste ambiente familiar, e só então não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio, percebendo que tudo antes era apenas um sonho. Não, errado. Como poderia ser um sonho? Todas as sensações eram completamente reais, seja o ferimento na batalha, ou o gargalo no cultivo, ou o prazer com aquele homem, tudo era imersivo. Como um sonho poderia ser assim? Eiyu, Palácio da Alma Refinada, Reino da Ascensão, tudo isso era como reviver uma vida. É impossível que seja apenas um sonho tão simples, mas como provar se tudo isso realmente aconteceu ou não? Ju Dizem teve uma ideia e toda a sua pessoa foi para o norte. Um momento depois, Ju Dizem estava de pé em uma ruína, lágrimas escorrendo por seu rosto liso, e disse com a voz trêmula:
Isso não é um sonho. Isso realmente não é um sonho. Ju Dizem tocou os restos das paredes ao redor com a mão. Tudo era tão familiar, e como no sonho. Idêntico ao Salão da Alma Refinada. Não pode ser falso, já que o Salão da Alma Refinada ainda existe. Então, o homem no sonho também deve ser real. Ele é um cultivador da Torre Soyui. Seu nome é Eiu. O olhar de Ju Dizem tornou-se incrivelmente afiado. Ele não acredita que tudo antes foi um sonho. Aquilo, para ele, é mais como memórias de uma vida passada. Embora não entenda por que isso aconteceu de repente, Ju Dizem acredita que tudo isso está predestinado. Seu futuro marido só pode ser Eiu. Além disso, essa coisa de carga do mesmo coração não existe apenas nos sonhos. Na realidade, ele também a tem. No dia seguinte, dentro do santuário da seita Kinjun, a Xiu Eiu espirrou. Não sei porquê, depois que acordou esta manhã, começou a espirrar sem parar. Como se alguém estivesse o amaldiçoando. É realmente desconfortável. E Eiu apertou o nariz. Com um aceno de mão, várias pequenas entidades espirituais de cores diferentes. Fantasmas surgem do nada, reunindo-se ao redor de Eiu, curvando-se para formar roupas. Ontem à noite, depois de obter a máquina de auxílio ao cultivo e a extinção das 10.000 almas, Eiu não estava com pressa para dormir, mas foi sozinho para a Montanha dos Fundos e começou um pequeno teste. Devo dizer que a extinção das 10.000 almas merece ser a principal técnica do Salão das 10.000 almas. Mesmo que agora o reino de Eiu seja baixo, a maioria das artes da extinção das 10.000 almas não pode ser usada, mas a captura de alma básica e a evocação de alma ainda podem ser feitas. Apenas com um pensamento, pode-se conduzir esses fantasmas dispersos para seu uso. Se houver tempo suficiente e houver fantasmas suficientes ao redor, Eiu pode reunir cerca de 500 fantasmas ao seu lado em um dia. Naquela época, mesmo que um grande mestre do núcleo dourado venha, ele não deve ser seu oponente. Definitivamente, é um feitiço infalível para intimidar com números e matar inimigos de nível superior, mas a maior falha é que Eiu agora é um discípulo do santuário de Kinjun, um cultivador ortodoxo. Como ele pode exibir técnicas da seita demoníaca? Eiu também considerou ontem à noite se deveria desertar da seita Kinjun durante a noite e ir para o Salão das 10.000 almas para se tornar um discípulo de cultivador demoníaco. Mas essa ideia foi rapidamente negada. O Salão das 10.000 almas e a Torre Soyui são seitas que só existem em sonhos. Na realidade, talvez não existam. Mesmo que realmente existam, a extinção das 10.000 almas é uma técnica que só o mestre do Salão das 10.000 almas pode cultivar. Se for exposta, como ele deve explicar? Então, Eiu decidiu continuar na seita Kinjun, a se desenvolver discretamente. Depois de se tornar continuamente mais forte através do sistema de sonhos, ele surgirá de repente e dominará tudo. Antes disso, é melhor cuidar bem desses 5 campos espirituais e manter o status quo. Eiu cerrou o punho com uma mão. Os fantasmas ao redor desapareceram instantaneamente, e então ele se sentou ao lado dos campos espirituais, esperando a noite cair. Ao meio-dia, 2 pessoas apareceram no norte, caminhando em direção a este lugar. A pessoa na frente está vestindo uma roupa de paisagem de nuvens de lótus verde, com uma placa de jade pendurada na cintura. Essa roupa só os discípulos do pátio interno da seita Kinjun podem usar. Vendo esta cena, Eiu não pôde deixar de ficar um pouco surpreso. Este lugar é o território do pátio externo. Em circunstâncias normais, os discípulos do pátio interno não viriam. O que essas pessoas estão fazendo aqui? Enquanto Eiu estava pensando, essas 2 pessoas já haviam chegado na frente dele. Depois que se aproximaram, Eiu percebeu que conhecia essas 2 pessoas. São os irmãos Ouzen e Oung. Eles entraram na seita Kinjun ao mesmo tempo que Eiu. Eles também são discípulos do pátio externo, mas foram designados para o depósito de tarefas mais sujo e difícil, enquanto Eiu é relativamente fácil e planta campos espirituais aqui. Já fazia muito tempo que eles não se viam, então ele não os reconheceu na primeira vez. Wang disse com um leve sorriso, faz muito tempo que não nos vemos, amigo Yi. Faz muito tempo. Eu não esperava que o amigo Ou já tivesse se tornado um discípulo do pátio interno. Parabéns. Eiu sorriu e respondeu, o tratamento dos discípulos do pátio interno e dos discípulos do pátio externo da seita Kinjun é como a noite e o dia. Os discípulos externos são como servos a trabalhar.
Enquanto os discípulos internos são os verdadeiros cultivadores, eles não precisam fazer qualquer tarefa, só precisam concentrar-se no cultivo, refinar o ki para o estágio avançado. É um divisor de águas gigante que separa completamente aqueles com talento daqueles sem talento. Depois de ouvir as palavras clichê da aula de Yeiyu, o sorriso no rosto de Ouang ficou ainda mais intenso. Imediatamente continuou a dizer: companheiro da Oistaie, não vou andar em círculos contigo. Troque com meu irmão Ouzhen. Você vai para a sala de assuntos diversos e deixe-o cuidar de Lingtian. Dê-me uma chance, e eu também lhe darei uma chance. No futuro, se alguém o intimidar, eu defenderei você. O que acha? Ouzhen zombou. Companheiro da Oistaie, você é uma pessoa inteligente. Não discordará, certo? Ouvindo a canção e a dança desses dois irmãos, Yeiyu entendeu instantaneamente o que isto significava. Ouang queria confiar na identidade de um discípulo interno, para forçá-lo a dar o trabalho relativamente fácil de Lingtian para Ouzhen, que era realmente ridículo. Yeiyu não faria aquele tipo de trabalho sujo e cansativo, então ele imediatamente balançou a cabeça e disse: desculpe, eu não gosto de dar a cara a outras pessoas. O rosto de Ouang tornou-se instantaneamente pálido, desde que ele se tornou um discípulo interno por sorte. Todos na porta externa o evitavam e o respeitavam, exceto este Yeiyu. Como ele se atreveu a falar com ele assim? Com que direito, seu pirralho? Você está cortejando a morte. Ouzhen era impaciente e imediatamente não conseguiu se conter. Ele avançou diretamente e estava prestes a socar Yeiyu, mas este último desviou-se facilmente e ainda deu um tapa em Ouzhen no chão. Atacar companheiros discípulos é um grande tabu. Companheiro da Oistao, não seja impulsivo. Yeiyu não se importou com Ouzhen no chão, mas olhou para Ouang do outro lado e avisou palavra por palavra: se fosse antes, Yeiyu poderia ter considerado engolir a raiva, mas agora que o sistema chegou, como ele poderia ser humilde de novo? Bom, você conhece muito bem as regras da seita. Mas qual é o uso? Eu vou matar você agora e jogar seu corpo para fora da montanha. Quem saberia? Ouang ergueu repentinamente o dedo da espada e cantou o feitiço da espada. Uma sombra de espada vagamente visível apareceu, com a ponta da espada apontada para as sobrancelhas de Yeiyu. Yeiyu riu levemente. Então, a vida de um discípulo externo é tão sem valor? Então, vocês dois, não pensem em viver também. Yeiyu levantou repentinamente a mão. E duas almas fantasmas apareceram, mordendo as mãos de Ouang à esquerda e à direita, destruindo o feitiço da espada que ele havia preparado. Ah, o que diabos é isso? Saiam daqui, saiam daqui! Ouang estava aterrorizado. Ele tentou arduamente se livrar das almas fantasmas em suas mãos, mas não conseguiu. Yeiyu abriu a palma da mão e pressionou secretamente o peito de Ouang no vazio. Absorção de alma. Num instante, Ouang parou de lutar, e uma alma fantasma azul clara foi puxada para fora de seu corpo. Esta é a primeira alma fantasma humanoide que Yeiyu dominou, e em breve haverá uma segunda. Yeiyu virou a cabeça e olhou para Ouzhen no chão. Neste momento, Ouzhen já estava completamente assustado com a cena à sua frente. Sem falar em correr, ele nem conseguia ficar de pé. Ele só podia observar impotente Yeiyu se aproximando. Logo, Yeiyu pegou as almas dos dois irmãos e se preparou para começar a limpar a bagunça, mas neste momento, uma voz fria veio de trás dele. Que técnica você estava usando agora? Yeiyu virou a cabeça repentinamente e olhou para trás, apenas para ver uma mulher de beleza incomparável, pisando em uma espada voadora, pairando no ar. As pálpebras de Yeiyu pularam loucamente. Voar em uma espada é algo que só pode ser feito no pico do reino da fundação ou no reino do núcleo dourado. O que devo fazer? Originalmente, Yeiyu planejava matar os irmãos Ouang e Ouzhen e jogá-los para fora da montanha, silenciosamente, mas agora ele foi visto claramente. É realmente impossível se defender. A mulher que empunhava a espada viu que Yeiyu não tinha aberto a boca para falar e imediatamente disse em voz profunda: eu sou da seita Qinjun e sou Wei Ao-Shu do Salão de Execução da Lei. Responda-me agora, que técnica você estava usando? Afinal, o que é? Yeiyu apertava os punhos com força, ainda em silêncio, porque ela realmente não sabia como explicar. Absolutamente, arremesso de almas é uma técnica do portão demoníaco, e não tem absolutamente nada a ver com a seita Qinjun. Além disso, mesmo que deixemos a técnica de lado, matar discípulos do pátio interno é um crime passível de morte. Se for encontrado pelos discípulos do Salão da Lei,
pode ser executado no local, de qualquer forma. É uma morte de qualquer jeito. Que droga, acabei de conseguir o sistema. Será que vai acabar assim? Se ao menos eu tivesse mais alguns dias para me desenvolver. Depois de pensar muito, quando Yale estava considerando lutar até a morte, Wei Yaoshu de repente sorriu, pulou da espada voadora e veio até Yale. Discípulo, disse Seita Van Han, ouvindo essas 3 palavras. Os olhos de Yale se arregalaram de repente. Como essa mulher sabe sobre a Seita Van Han? Será que a Seita Van Han no sonho realmente existe aqui também? O que você acabou de usar é a técnica de aprisionamento da alma da Seita Van Han, certo? Eu também sou da Seita Van Han. Encontrar comigo é sua sorte. Wei Yaoshu levantou as sobrancelhas ligeiramente, mostrando todo o seu charme. E Yu não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio. Que sorte! Encontrei uma agente infiltrada da Seita Van Han aqui. Parece que nesta realidade, a Seita Van Han também existe. E o mais importante é que ela não percebeu que a técnica que eu estava usando era a arte da alma Van Han, apenas a considerou uma técnica de aprisionamento da alma. Isso é bom demais para ser verdade. Mas a próxima frase de Wei Yaoshu instantaneamente deixou Yu tenso. Você parece tão estranho. Discípulo de qual ancião você é? O coração de Yu estava furioso. Discípulo de qual ancião? Ela nem sabe para onde abre a porta da Seita Van Han. Como ela saberia o nome dos anciões? Não pode simplesmente inventar, certo? Vendo que Yu ainda não falava, Wei Yaoshu acenou com a mão e disse, esquece, esquece. Não vou perguntar. Você é uma múmia, não fala nada do que te perguntam. Embora tenhamos regras ao nos infiltrarmos na seita Qinjun, não podemos revelar nossas identidades. E não podemos ter contato privado entre os agentes infiltrados, mas nós nos encontramos. Então é o destino. Você não quer conversar um pouco? Eu realmente não sei. O que você está pensando? Ouvindo isso, Yu ficou muito feliz. Isso significa que Wei Yaoshu também não sabe quem são os outros agentes infiltrados? Isso é ótimo. Yu disse suavemente, não é que eu seja uma múmia, é que eu ainda não me recuperei. Talvez eu tenha me infiltrado na seita Qinjun por muito tempo. Wei Yaoshu mudou muito. Vendo que Yu estava disposta a se comunicar, ela sorriu novamente. O que é isso? É só matar 2 pessoas, não é grande coisa. Eu te ajudo a lidar com os corpos. Wei Yaoshu acenou com a mão e colocou os corpos de Ouzhen e Ouang em seu anel de armazenamento. Então ela continuou. Vou criar uma ilusão de que eles foram atacados por feras demoníacas. Você não precisa se preocupar com isso. A partir de agora, eu te protejo. A declaração dominadora fez Wei Yaoshu parecer uma líder de gangue. Vendo Wei Yaoshu tão entusiasmada, Yu não pôde deixar de sentir um pouco de afeto pela mulher à sua frente. Então, ela agradeceu repetidamente. Depois disso, os 2 conversaram um pouco. Mas Wei Yaoshu falou mais e Yu falou menos. Não é que Yu não seja boa em falar, é que ela tem medo de falar demais e ser descoberta. Ser cuidadoso nunca é demais. Wei Yaoshu parece franca, mas sua personalidade é descuidada. Ela não apenas não duvidou da identidade de Yu, mas também se lembrou de prometer que em no máximo 3 dias, ajudaria a encontrar uma razão adequada para ela se tornar uma discípula do pátio interno da seita Qinjun. Yu naturalmente não recusou. Se pudesse, quem gostaria de trabalhar no pátio externo para sempre? Além disso, e se ela fosse descoberta pelos mestres da seita Qinjun por ter se infiltrado? Se ela ainda estivesse no pátio externo, eles certamente suspeitariam de algo. Depois de se despedir de Wei Yaoshu, Yu sentou-se novamente perto do campo espiritual. Depois de esperar até que o céu estivesse um pouco escuro, ela não pôde esperar para voltar para a cabana de pastoreio. Preparando-se para realizar a simulação de sonho, os eventos do dia deram a Yu. Soou um alarme silencioso. Este assunto de preguiça oculta é muito perigoso. Só sendo forte se pode sobreviver em segurança. Felizmente, hoje encontrei Wei Yaoshu. Se fosse outra pessoa, temo que Yu estivesse em grande perigo. A sorte não pode favorecer uma pessoa para sempre, e Yu não pode esperar ter tanta sorte todas as vezes. Portanto, só se pode ficar constantemente mais forte. Yu fechou lentamente os olhos e chamou o sistema em seu coração. Abrir a simulação de sonho. Sim, hospedeiro. Oportunidade de simulação de sonho de hoje, 2 de 2. Agora vou abrir uma nova rodada de sonhos para você. No segundo seguinte, uma névoa apareceu novamente na mente de Yu.
Então se dissipou lentamente. Cada vez que você entra em um sonho, é uma nova vida para você. Carregando personagens do mapa, seleção concluída. Talento do sonho atual. Estrela da flor de pessegueiro errante, dourada, estrela da flor de pessegueiro errante. Não amar é o maior amor. Quanto mais pessoas amarem você, mais rápido você pode acelerar sua prática. Sim, lenda dourada. Eiu abriu os olhos de repente. Desta vez, ele realmente tirou um talento dourado diretamente. Este é definitivamente o ritmo para decolar no local. Em que ponto a abertura celestial começou? Não, grande A. Isso não significa que tenho que ser romântico em todos os lugares? Sistema perfeito de canalha, bah. Mas eu gosto. Um sorriso apareceu inconscientemente no rosto de Eiu. Eiu, você nasceu na mansão de um censor na dinastia da Qian. Este é um reino de cultivo de imortais. Seu pai, Lianjian, embora seja um censor, também possui o cultivo do reino da construção da fundação. Aos 8 anos, o novo imperador da dinastia da Qian ainda não havia. E seu pai, Lianjian, foi valorizado pelo imperador e promovido a vice-ministro da prisão de Dali. Em apenas um dia, ele ascendeu rapidamente ao céu, e ele se tornou ainda mais carinhoso com você. O que você quer? Ele te dá o que você quer. Aos 15 anos, seu pai, Lianjian, foi promovido novamente para se tornar um acadêmico da Academia Anin, mas você não se sentiu muito feliz, porque seu caminho de cultivo não é fácil. A mansão convidou inúmeros mestres e cultivadores, juntamente com suplementos de pílulas. Mas você está preso no estágio inicial do reino de refinamento de Qi e não consegue progredir. Isso deixa muito irritado. Você só pode observar seus amigos ao seu redor ficarem mais fortes. Mas você é impotente. E Lianjian fica muito preocupado ao vê-lo assim. Na véspera de seu 18º aniversário, você ainda está preso no estágio inicial do reino de refinamento de Qi, deprimido, sem um pingo de vitalidade juvenil. Depois de pensar cuidadosamente, Lianjian o chamou ao escritório. Ele lhe disse muito seriamente que não importa se você não pode cultivar. O poder da família pode garantir que você viva sem preocupações por toda a sua vida, e tesouros celestiais e terrestres podem ajudá-lo a viver até os 300 anos. A vida futura não pode continuar a ser decadente. Como um homem, você deve ter um objetivo, uma ambição, pode fazer fortuna com o comércio, ou entrar na corte com belos artigos, casar-se com muitas concubinas e coletar belezas de todo o mundo. É bom passar a vida cantando e dançando. Eiu não pôde deixar de sorrir. Dá para ver que Lianjian realmente gosta de si mesmo no sonho, até mesmo cantando e dançando a vida toda. Essas palavras de perder a ambição saíram, mas isso mesmo. Lianjian tem apenas um filho sob seus joelhos, quem mais ele pode mimar senão ele? Quanto a não conseguir cultivar reino de refinamento de Qi por 10.000 anos? Que piada, possuindo talento dourado. Como a vida da estrela da flor de pessegueiro errante pode ser um desperdício na boca dos outros? As palavras de Lianjian abriram completamente uma porta para você, quando ele viu luz em seus olhos. E Lianjian também ficou muito animado, pensando que você encontraria um objetivo correto a partir de agora. E se esforçaria para viver uma nova vida, mas o que ele não esperava era que a nova vida tivesse chegado. Mas o caminho parece ter desviado um pouco. Aos 20 anos, você se tornou famoso em toda a capital de Daqian. De cortesãs de bordéis a princesas de príncipes, você é um assassino para todos. Alguém estimou aproximadamente que suas confidentes nos últimos 2 anos já ultrapassaram um número de 500. Em teoria, suas ações já deveriam ter uma reputação terrível. Mas cada garota que ama você gosta de você até a morte. Ignorando completamente a obstrução de suas famílias, portanto, um boato se espalhou na capital. Ignorando completamente a objeção da família, espalhou-se um boato na capital. Mulheres, não saiam se ignorarem. Uma vez na alcateia noturna, o erro dura a vida toda. Olhando para as cenas na minha mente, Yuan soltou lentamente um bocado de ar turvo. Que besteira de alcateia noturna e erro para toda a vida. É tudo besteira. Devo dizer, essa simulação de sonho. Pode-se dizer que a fez desfrutar de uma vida extrema. Nunca falta diariamente vários tipos de mulheres estudando caligrafia com ela, o que é simplesmente um pouco deslumbrante. Por causa do seu comportamento de grande amor, Lianjian sempre para um pouco na porta de casa ao ir para a corte pela manhã, fazendo muita preparação psicológica antes de sair com uma expressão sombria. A razão é muito simples.
Entre os funcionários da corte, cerca de 30% das filhas dos ministros foram arruinadas por você. Esses pais naturalmente querem uma explicação para suas filhas, fazendo com que ele ande diariamente. Seja recebido com todos os tipos de cumprimentos ao ir para a corte. Entre eles, alguns príncipes de temperamento explosivo ou generais militares também têm a intenção de agir. Em relação a isso, Lianjian também está muito impotente. O mais fatal é que sua velocidade de arruinar garotas ainda está aumentando a uma velocidade extremamente rápida, levando Lianjian, às vezes, à noite, a adivinhar secretamente quantos ministros virão amaldiçoar no dia seguinte ao ir para a corte. Mas, mesmo assim, Lianjian nunca o advertiu de forma alguma, porque ela descobriu uma coisa muito mágica. Ou seja, desde que você começou a arruinar garotas, seu reino de cultivo começou a subir a uma velocidade semelhante a um foguete. Em apenas 2 anos, alcançou o reino da essência espiritual. Essa aterrorizante velocidade de cultivo realmente assustou Lianjian. Depois de pensar repetidamente, Lianjian disse muito seriamente para você sobre a questão do cultivo: não deve revelar a ninguém. É melhor sempre esconder o cultivo e deixar todos pensarem que você ainda é aquele inútil que não consegue cultivar. Anos de carreira na corte permitiram que Lianjian visse muitos gênios morrerem jovens. Lianjian realmente não queria ter um final de pessoa de cabelos brancos enviando pessoa de cabelos pretos. Por causa disso, Lianjian também gastou um preço extremamente alto do cárcere Zinvu para obter um pingente de jade que pode esconder o cultivo e usá-lo pessoalmente para você. Contanto que não sejam cultivadores acima do reino da tribulação da destruição, é impossível ver através do seu cultivo. Em relação a isso, você acha que é um exagero? A dinastia da Qian tem uma herança duradoura. O acúmulo de riqueza é mais numeroso do que alguns lugares sagrados. Lianjian está em uma posição elevada. A quantidade de recursos que podem ser mobilizados é incomparavelmente aterrorizante. Nessas circunstâncias, você não acha que encontrará nenhum perigo? Aos 25 anos, por causa de suas próprias razões, o objeto da caça não está mais limitado à capital da Qian, mas começou a atacar as fadas das várias seitas de cultivo. Como diz o ditado, a arte tem suas especialidades. Sob suas palavras doces, você conquistou cada vez mais fadas das seitas. E elas, para ganhar o sorriso do amante, não hesitam em pegar os métodos de cultivo da seita e dar para você. Portanto, você também selecionou alguns métodos de cultivo de nível terreno. Começou a cultivar. Nível dos métodos de cultivo, do mais alto para o mais baixo. Céu, terra, profundo, amarelo. Sob a bênção da estrela da floração devassa, em apenas meio ano, você cultivou o método de nível terreno, fórmula da espada do trovão oculto íntegro, até a perfeição. A força aumentou novamente. No mesmo ano, Lianjian foi promovida, o favor imperial estava em alta. Sucedeu como grande acadêmico do gabinete interno, ocupando o posto oficial de primeiro escalão. 2 meses depois, o imperador teve uma recaída devido às lesões ocultas deixadas por campanhas militares anteriores, e sua saúde piorava a cada dia. Embora haja cultivadores do Vale da Medicina Divina servindo no palácio, eles não conseguem erradicar as lesões ocultas. O imperador tem 9 filhos, oficialmente abrindo a era da disputa dos 9 dragões pelo trono. Na corte, a tendência de formar facções está ficando cada vez maior, e Lianjian recebeu os ramos de oliveira lançados por 7 príncipes. Mas nunca fez uma escolha. Aos 27 anos, você, que estava originalmente no pavilhão Qibao, namorando uma fada, recebeu uma mensagem transmitida por Lianjian com uma pedra de comunicação. 3 dias depois, não importa o que aconteça, você deve retornar à capital Damin e participar com ele do banquete de aniversário da princesa Lian. Este assunto não pode ser recusado. Embora você não estivesse muito disposto, acabou decidindo retornar à capital Damin. Ao partir, você deu à fada uma folha de outono como um penhor de amor. E ele, por sua vez, lhe deu o leque Zeiun, o artefato mágico mais valioso que possuía. Vocês prometeram um amor eterno, mais forte que o ouro e o jade, o que tocou profundamente a fada. Shili Huala, você também estava extremamente relutante, mas no momento em que saiu da pagoda das 7 joias, sua expressão voltou ao normal, sem mostrar nenhuma tristeza. Não é que a promessa de amor eterno não fosse verdadeira o suficiente. Mas você repetiu essa mesma ladainha quase 2000 vezes, então realmente não sente nada. Não é que você não ame essa fada o suficiente,
mas seu amor é muito disperso. Você é o único para ela. Enquanto ela é apenas uma folha para você, talvez única, mas ainda assim, apenas uma folha. Possuindo uma estrela de flor de pessegueiro errante, você ama todas as garotas, mas também não ama profundamente nenhuma delas. Você é inerentemente contraditório. Estritamente falando, você nunca amou profundamente ninguém. Aos seus olhos, elas são todas iguais, todas amantes. Mas nenhuma é única. 3 dias depois, você e Elianjan foram juntos para participar da festa de aniversário da princesa Li Ruvan. No caminho, quando você ouviu de Elianjan, que desta vez deixaram você vir por solicitação pessoal do imperador, você se sentiu muito confuso. Yu levantou ligeiramente as sobrancelhas, também um pouco perplexo. O imperador está sempre ocupado com assuntos de estado. Por que de repente pensaria nele? No sonho. Nestes últimos 2 anos, ele nem sequer voltou à capital uma vez, sempre vagando pelas seitas de fora. Pedir para encontrá-lo neste momento provavelmente não é um bom presságio. Não só você se sente curioso, mas até Elianjan se sente incrivelmente apreensivo, pensando que algum ministro ou príncipe pode ter falado mal de você na frente do imperador. Então eles querem aproveitar esta oportunidade para repreendê-lo. Ao chegar à mansão da princesa, Elianjan o lembrou repetidamente que, não importa o que aconteça hoje, você deve ser cauteloso em suas palavras e ações. Ouça humildemente os ensinamentos e não haja impulsivamente. A saúde do imperador está piorando. E seu temperamento também se tornou muito volátil. Neste período, não cometa nenhum ato transgressor. Você assentiu pensativamente. Esta é a primeira vez que sente o significado de acompanhar um monarca é como acompanhar um tigre. Você deve saber que Elianjan tem o mérito de apoiar o imperador e sempre foi profundamente favorecido. Todos no grande reino Qian sabem que Elianjan é o confidente do imperador. Mesmo assim, ele ainda precisa ser tão cuidadoso. Então como os outros deveriam se comportar? Em seguida, você e Elianjan foram em direção à carruagem. Depois de entrar na mansão da princesa, você percebeu que havia muitos olhares cheios de ódio convergindo sobre você. Quanto a isso, você não se sente surpreso. Das centenas de pessoas presentes, mais da metade dos ministros são seus futuros sogros. As filhas deles foram todas arruinadas por você. Quanto ao porquê de apenas metade ter sido afetada, a razão é muito simples. É que as filhas de alguns ministros são tão feias que é impossível sequer tocar nelas. Aquelas mulheres com quem você teve relacionamentos ainda mantêm contato com você até hoje. Elas te amam até a morte, mas você simplesmente se recusa a se casar, o que irrita muitas pessoas. Se não fosse por Elianjan ocupar uma posição de grande importância no grande reino Qian, temo que essas pessoas já teriam gasto muito dinheiro para comprar sua vida. Logo, a festa de aniversário começou. Lá, você viu a princesa Li Ruvan. Um trecho de memória surgiu em sua mente. 20 anos atrás, o imperador ainda não havia ascendido ao trono. Ele era apenas um príncipe e tinha uma ótima relação com Elianjan, frequentemente indo à residência e para comer de graça. E ele sempre trazia uma garotinha. Aquela garotinha era Li Ruvan. Por terem idades semelhantes, Elianjan pediu que você levasse Li Ruvan para brincar juntos. Mas você recusou resolutamente a proposta. Aos seus olhos, os meninos deveriam brincar com outros meninos. Não quero companhia de meninas. Embora Elianjan tenha te feito entender imediatamente o que significa ser totalmente responsável, sob coação, você só podia escolher ceder. Mas ao chegar a uma área deserta, você imediatamente ignorava Li Ruvan e se virava para brincar de pique-esconde com as crianças dos servos da mansão. Quanto a isso, Li Ruvan também não ficava com raiva, apenas sentava-se em silêncio ao lado, observando você brincar. Ela parecia gostar muito disso. Depois disso, toda vez que ele vinha, ele se sentava em um lugar, observando você brincar, sem nunca interromper. Gradualmente, você também se acostumou a ter mais uma pessoa ao seu lado, mas depois o imperador ascendeu ao trono. Vivendo escondida no Palácio Profundo, e também devido às diferenças de posição social, nunca mais veio jantar na mansão e, portanto, você também nunca mais viu a princesa Li Ruvan. Inesperadamente, 20 anos se passaram num piscar de olhos. Aquela garotinha que costumava gostar de sentar-se tranquilamente numa cadeira, assistindo você brincar, cresceu e se tornou uma beleza tão deslumbrante. Olhando para Li Ruvan na imagem, Yu não pôde evitar ficar um pouco perdido. Papai é realmente bonito. É dominador, mas com brilho,
enquanto a beleza de Li Ruovan é tranquila, elegante, fazendo com que as pessoas não resistam a querer protegê-la. Falando logicamente, é realmente um pouco anticientífico. O rosto de pá do imperador não é muito melhor do que um local de acidente de carro. Como ele poderia dar à luz uma filha tão bonita? Vendo você olhando para os olhos de Li Ruovan, um pouco fixamente, e Elianjan veio ao seu lado para te alertar. Não pense besteira. Li Ruovan é a filha mais amada do imperador, em todo o palácio. Ela é a única princesa com mais de 20 anos que ainda não se casou. Os filhos dos ministros da corte, os príncipes de outros países, até mesmo os santos filhos dos lugares sagrados. Todos tiveram ideias sobre Li Ruovan, mas sem exceção, todos foram rejeitados. Nem mesmo eles conseguem. Como você, um playboy com uma reputação dissoluta, pode pensar que consegue? Você revelou um sorriso. As palavras de Elianjan são duras, mas também são a verdade. A dinastia da Qin é forte e os príncipes podem se casar com muitas concubinas reais, mas um genro só pode se casar com a princesa. Esta é a regra. Nos últimos anos, você tem se dedicado ao prazer e ao luxo, desfrutando de uma felicidade que outras pessoas não desfrutam em 10 vidas, mas sua reputação não é muito boa. Em termos de razão e emoção, você não consegue sentar na posição de genro, muito menos. Você não consegue aceitar esse tipo de vida. A festa de aniversário é muito chata. Você está ao lado de Elianjan, inquieto. Finalmente chegou ao fim. Quando a festa estava prestes a terminar, o imperador de repente acenou com a mão, e sob o apoio do eunuco, levantou-se lentamente. Todo seu corpo estava pesado e cheio de cabelos brancos, parecendo um velho prestes a morrer. As pessoas simplesmente não conseguem acreditar que ele e Elianjan têm a mesma idade. Parece que as lesões secretas daquele ano causaram danos irreversíveis ao seu corpo. Ao mesmo tempo, isso também prenuncia que, provavelmente, em breve um novo imperador surgirá. O imperador forçou um sorriso. Levantou a mão e apontou para Li Ruovan ao lado dele, dizendo a todos os ministros presentes que Li Ruovan já tem 27 anos este ano. Essa idade pode ser muito, muito pequena no mundo do cultivo, mas se fosse na casa de pessoas comuns, estima-se que as crianças já estariam frequentando a escola particular. Então, aproveitando esta oportunidade, vamos decidir o casamento primeiro. Para que pessoas irrelevantes não fiquem pensando nisso. Hoje, eu, o imperador, tomarei a decisão de casar Li Ruovan com o filho de Elianjan. E Eiu. Ao ouvir a última frase, todos os presentes ficaram surpresos. Até você não conseguia acreditar nos seus ouvidos. Como poderia haver uma concessão de casamento repentina? Será que esse é o verdadeiro propósito do imperador em me chamar pessoalmente? A expressão de Elianjan também ficou sombria e incerta. Estando em uma posição superior por muito tempo, ele considerava as coisas mais do que você. Logo, inúmeros ministros pediram no local que o imperador revogasse sua ordem. A razão é muito simples. Sua reputação não é boa. Você é muito promíscuo. Você realmente não é adequado para servir como genro. O imperador acenou levemente com a mão. 8 cultivadores no pico do reino da combinação ascenderam rapidamente ao céu. Eles estavam vestidos com mantos vermelhos e seguravam armas mágicas, varrendo o público com olhares frios. Guardas de manto de sangue, a força mais sedenta de sangue sob o comando do imperador. Ninguém sabe quantos deles existem, mas cada aparição levará a vida de muitas pessoas. Vendo a aparição deles, a cena originalmente barulhenta rapidamente se acalmou. Quando os guardas de manto de sangue ascenderam ao céu, todos os presentes de repente se lembraram de que, não importa o quão fraco o homem à frente deles estivesse, não importa o quão velho ele estivesse, ele ainda era aquele que podia controlar o poder de vida e morte de todos, o imperador da Qian. O imperador olhou ao redor, dizendo a todos que este assunto é apenas para informá-los, não para discutir com vocês. Se alguém ainda tiver uma opinião diferente, então agora pode mandá-lo para a morte. Os ministros que estavam cheios de indignação há pouco tempo ficaram mudos em um instante, cada um baixando a cabeça e sem dizer uma palavra. Ninguém ousava soltar um peido. O imperador ficou muito satisfeito com a reação no local. E, ao partir, também levou Elianjan. Observou-os regressar ao palácio. Você percebe que o olhar das pessoas ao seu redor mudou novamente, talvez. Eles simplesmente não conseguem entender como você, um inválido com uma vida desordenada e incapaz de cultivar, pode ser favorecido por tantas mulheres. Agora, até mesmo o imperador
quer lhe dar a princesa mais bonita em casamento. Será que é porque seu pai é o Todo-Poderoso Yealianjan? Na verdade, você também está muito curioso sobre essa questão, mas o fato da princesa ser prometida a você não veio de Yealianjan. Ele sabe que tipo de pessoa você é e nunca permitiria que você passasse o resto da vida apenas com uma mulher. Essas coisas, o pai não pode fazer. E Yealianjan se importa muito com você e, naturalmente, não colocaria esse jugo em você. Mas se não foi Yealianjan, será que foi realmente o imperador que quis casar sua filha com você? Por quê? Você não consegue entender. Após o fim do banquete, duas criadas encontraram você, dizendo que Li Rovan queria vê-lo. Para isso, você concordou alegremente. Logo, sob a liderança das duas criadas, você chegou ao Jardim dos Fundos. Olhando para Li Rovan no meio do mar de flores, seu humor é muito complexo. Ela é de uma beleza indescritível, e você naturalmente quer ter algo com ela, mas se no futuro você só puder ficar com ela, isso definitivamente não é possível. Seu amor é um amor grande, destinado a pertencer a muitas pessoas. A palavra dedicação simplesmente não pertence a você. Você organizou brevemente seus sentimentos, caminhou em direção a Li Rovan e perguntou sobre este casamento. Se ela estava ciente disso, Li Rovan lhe disse francamente que este casamento foi especialmente solicitado ao imperador por ela. Vendo isso, a expressão no rosto de Yeil era incomparável. Não é possível, não é possível. Existe realmente alguém que gosta de um homem mulherengo? Li Rovan é uma princesa, afinal, o que ela está tramando? Será que ela gosta das suas habilidades na cama? Não importa como você pense, é inacreditável. Sim, quando crianças, os dois brincaram juntos. Mas a expressão amigos de infância não tem nada a ver com isso. Yeil estava brincando o tempo todo. Ele estava assistindo. Os dois basicamente não interagiram. Nessas circunstâncias, como ela poderia gostar de você? Você se sente muito surpreso, mas em seguida, Li Rovan rapidamente deu a resposta. Ela já tem 27 anos e antes podia confiar no amor do imperador por ela, para agir por conta própria e não se casar. Mas agora o corpo do imperador está assim. Quanto tempo mais ele poderá viver? Se um novo imperador ascender ao trono, é possível que, para formar uma aliança com a Terra Sagrada, ele a case com algum filho da Terra Sagrada. Li Rovan pensou por muito tempo e chegou a uma conclusão: em vez de se casar com um homem desconhecido, é melhor encontrar alguém que você conheça bem. Você é uma boa escolha, mesmo que seja um mulherengo. Mas tanto tempo se passou e você nunca ouviu falar de nenhuma mulher que o odiasse. Isso é realmente uma habilidade. Mencionado isso, você não pode deixar de se sentir orgulhoso. Porque para cada mulher, você ama sinceramente, só que o amor não é muito. Li Rovan promete a você que não precisa se preocupar muito, este casamento é um fardo. O imperador apenas concedeu o casamento, mas não disse quando ele será realizado. O espaço para manobra aqui é muito grande. Então, Li Rovan planeja se casar novamente em 50 anos. Nos próximos 50 anos, você ainda será livre, poderá fazer o que quiser. Volte para se casar em 50 anos. Ao mesmo tempo, não precisa se preocupar que com o passar dos anos, ela se torne uma velha. Sem falar que os elixires de beleza no palácio são abundantes, Li Rovan pode atingir o pico do reino da fundação aos 27 anos. Isso já mostra que seu talento para o cultivo é extremamente alto. Não será um problema romper para o Reino do Núcleo Dourado em 50 anos. O Reino do Núcleo Dourado tem uma vida útil de 500 anos. A aparência de Li Rovan pode ser mantida como está até o fim de sua vida. Claro, com suas qualificações, é naturalmente impossível parar no Reino do Núcleo Dourado. Na verdade, devo dizer, Yeil agora está realmente com um pouco de inveja de si mesmo no sonho, por ser capaz de encontrar uma noiva tão sensata. Não é possível que ele tenha salvado o mundo na vida passada? Caso contrário, como ele poderia ter tanta sorte, com 50 anos de liberdade? De acordo com o comportamento de si mesmo no sonho, dar a Li Rovan algumas centenas de chapéus verdes é fácil. Essa oportunidade foi você quem deu. Não se arrependa, Li Rovan. Lembre-se de levar o presente de noivado. 50 anos não é pouco tempo. Que forma a situação terá tomado até lá? Ninguém sabe. Além disso, a julgar pelo que Li Rovan disse, ele só não quer ser forçado a se casar, por isso fez com que o imperador marcasse este casamento. Talvez daqui a 50 anos. Ninguém force Li Rovan a se casar,
e ele naturalmente não mencionará mais o assunto por iniciativa própria. Este é o melhor resultado. Então, você concordou prontamente com este casamento? Claro. Na verdade, você não pode recusar, mas ser passivo e ser ativo são duas coisas diferentes. Neste momento, você de repente sente que essa moça, Lee Hovan, é realmente boa, pelo menos agrada bastante. Involuntariamente surge em seu coração a ideia de ter uma troca mais profunda com ela, mas rapidamente abandonou esse plano. Se realmente houvesse uma troca mais profunda, esse casamento seria definitivamente inevitável. Então, você só pode controlar seu irmãozinho, para que ele não cause problemas. Naquela noite, Elianjan finalmente voltou do palácio. A notícia que ele trouxe é a mesma que a sua. Este casamento foi totalmente pedido por Lee Hovan. O imperador não estava disposto no início, mas depois Lee Hovan insistiu. E então concordou relutantemente. Depois disso, o imperador à noite, especialmente convidou Elianjan para beber e disse a ele para cuidar mais de Lee Hovan no futuro, quando se tornarem parentes. Isso fez com que Elianjan sempre sentisse que algo estava errado. Sobre os pensamentos de Elianjan, você acha que ele está fazendo tempestade em copo d'água? A situação atual está prestes a ficar caótica. Uma vez que o imperador morra, até que ponto a disputa dos 9 dragões se desenvolverá? Ninguém pode dizer. E Lee Hovan é a filha mais amada do imperador, então ele naturalmente espera que Elianjan possa protegê-la por toda a vida. Diante de sua declaração, Elianjan não disse nada. Em seguida, você contou novamente a conversa que teve com Lee Hovan hoje no jardim. A dúvida nos olhos de Elianjan ficou ainda mais intensa. O período de 50 anos. Por que esperar tanto tempo? Vendo que Elianjan havia caído em profunda reflexão novamente, você estava muito preguiçoso para se incomodar. Virou-se e voltou para o quarto para descansar, e na manhã seguinte, partiu decisivamente para o reino da Qian. Começou sua nova rodada de jornada de grande amor. Em seguida, por um longo período de tempo, você foi desenfreado no mundo do cultivo. E seus alvos de conquista não se limitaram apenas às seitas ortodoxas, até mesmo a santa da seita demoníaca você não deixou de lado. Tal prática fez com que você se tornasse famoso nos caminhos ortodoxos e heréticos. Inúmeros cultivadores masculinos justos e puros o veem como um inimigo mortal, e alguns até mesmo lançaram uma perseguição conjunta contra você. Se você não possuísse muitos artefatos protetores e talismãs, provavelmente já teria morrido centenas de vezes. Mas mesmo assim, você não parou seu ritmo de grande amor. Isso fez com que muitas seitas se sentissem extremamente preocupadas. Elas trabalharam duro para cultivar uma discípula, apenas para deixá-la lutar pelo grande dão, mas você a arruinou. A partir de então, ela só conhece o amor e não pensa em cultivar. Isso não é um desperdício? Então, para evitar sua invasão, algumas seitas até fecharam seus portões, proibindo a entrada e saída. Você protestou contra isso, mas não adiantou. Décadas se passaram num piscar de olhos. Durante esses anos, você também se divertiu e realmente completou a conquista de 10.000 pessoas. E com a bênção de muitas cultivadoras apaixonadas, você também ascendeu com sucesso ao pico do reino da afinidade Yin, a apenas um passo do reino da transformação divina. E numa manhã, Elianjan contatou você através da pedra de comunicação, pedindo que você voltasse ao reino da Qian quando tivesse tempo. Isso fez com que você revelasse um sorriso. Depois de tanto tempo fora, esta é a primeira vez que Elianjan pede que você volte. Originalmente, quando você acabou de sair, você planejava voltar para vê-lo a cada 10 anos, mas foi recusado. Havia apenas uma razão. O imperador faleceu e o reino da Qian está em caos. Não volte por enquanto. Com o tempo, você também não perguntou mais. Quanto à questão da segurança de Elianjan, você nunca se preocupou. Elianjan ocupa uma posição elevada e tem muitos discípulos. Sua influência na corte é enorme. Não importa quem se torne o novo imperador, ele precisará de Elianjan para estabilizar a corte. Nessas circunstâncias, ele está inevitavelmente seguro. Agora, Elianjan ousa deixar você voltar, o que significa que o reino da Qian já está estável. Isso também não é uma coisa ruim. Então, você imediatamente partiu para retornar ao reino da Qian. Mas inesperadamente, assim que voltou à capital, você viu uma cena chocante. Uma enorme estátua foi erguida na cidade. A protagonista da estátua é Lee Hovan. Cada pessoa que passa por aqui se curva respeitosamente para prestar homenagem. Você se sentiu muito estranho, então imediatamente retornou à mansão de Yi.
Todos se curvam respeitosamente. Você acha isso muito estranho e imediatamente retorna à mansão e encontre Eliangen e pergunte sobre a estátua. E Eliangen te conta. No segundo ano após sua partida, o imperador já havia falecido, mas não escolheu nenhum dos príncipes para se tornar o próximo imperador. Assim, a dinastia daqui entrou em uma fase de guerra civil. 9 príncipes começaram oficialmente a lutar pelo trono. No terceiro ano, Li Ruovan emergiu repentinamente, anunciando sua disputa pelo trono, confiando na habilidade da seita Filha do Céu e no apoio da Guarda do Manto de Sangue, levando apenas 6 meses para, com métodos implacáveis, matar todos os seus 9 irmãos e se tornar o novo imperador da dinastia da Qian. Yu ergueu levemente as sobrancelhas. Que piada! Uma princesa se torna imperadora em apenas 6 meses. A imperatriz Wuxiao provavelmente não ousaria escrever assim. Além disso, Li Ruovan, você a viu com seus próprios olhos. Aquela mulher gentil, frágil e inocente. Não combina nem um pouco com a palavra imperador. E Eliangen também não esperava tal resultado. No entanto, a dinastia da Qian nunca teve um precedente de uma imperatriz ascender ao trono. Portanto, na corte imperial, ainda há muitas pessoas que acham que isso não está de acordo com as regras. E neste momento, Li Ruovan encontrou Eliangen e disse a ele para não se esquecer da promessa feita ao pai imperial. Foi somente naquele momento que Eliangen finalmente entendeu. Por que o velho imperador o chamou para beber e o pediu para cuidar de Li Ruovan? Acontece que o velho imperador já planejava entregar o trono a Li Ruovan, mas como da Qian não tinha um precedente de uma imperatriz, ele deliberadamente não deixou um edito, permitindo que os príncipes competissem. E finalmente permitindo que Li Ruovan surgisse do nada e varresse o mundo, conquistando assim o trono de imperador. O velho imperador também pensou que, se uma imperatriz ascendesse ao trono, naturalmente haveria pessoas insatisfeitas. Neste momento, Eliangen seria necessário para se levantar e desempenhar um papel, assustando os cortesãos e ajudando Li Ruovan a se sentar firmemente no trono. Esse é o verdadeiro significado de cuidar. Depois de entender tudo, Eliangen realmente admirava o velho imperador. No final de sua vida, ele ainda conseguiu dar um passo tão arriscado, o que exigiu grande coragem e determinação. Sendo assim, Eliangen naturalmente não tinha motivos para recusar. Posteriormente, com sua ajuda, um ano depois, toda a dinastia da Qian se rendeu. E o povo voltou ao seu coração. E os fatos provaram que a escolha do velho imperador não estava errada. Durante o reinado de Li Ruovan, a força nacional da dinastia da Qian foi mais uma vez impulsionada ao auge, criando uma nova era de prosperidade. E Eliangen se sentiu muito satisfeito com isso, mas ao mesmo tempo começou a se sentir em conflito. Li Ruovan se tornou a imperatriz de Daqian, para garantir que a dinastia pudesse ser transmitida sem problemas. Ela definitivamente teria que deixar descendentes o mais cedo possível. Mas que tipo de desculpa ela deveria usar para cancelar o noivado com você primeiro? Aos olhos de Eliangen, o casamento concedido pelo velho imperador foi completamente para amarrá-lo e Li Ruovan no mesmo barco. Caso contrário, como Li Ruovan teria dito a você sobre o prazo de 50 anos, agora que o trono está estável? Naturalmente ela quer cancelar o noivado. Depois que Eliangen pensou em um motivo para encontrar Li Ruovan, ele foi rejeitado. Li Ruovan disse a Eliangen que o casamento definitivamente não poderia ser cancelado. Não era por causa de sua reputação, mas porque Li Ruovan realmente gostava de você. O prazo de 50 anos também era verdade. Ela disse que deixaria você se divertir ao máximo, e ela definitivamente o deixaria se divertir ao máximo. Li Ruovan fez apenas um pedido: não conte a ninguém sobre sua ascensão ao trono. Em 50 anos, você também não tem permissão para voltar. Depois de 50 anos, lembre-se de voltar para esclarecer. Elian agora está completamente confuso. Teoricamente, a atual Li Ruovan já se tornou a imperatriz da dinastia da Qian. Com tal status e posição, que tipo de homem ela não conseguiria encontrar? Não haveria problema em abrir um harém com 3.000 homens. Por que ela ainda está obcecada por ele? Esta pergunta. E Elian realmente não consegue entender. O que exatamente Li Ruovan quer fazer? Vendo o casamento ser mencionado novamente, você de repente sente uma sensação estranha. A aparência daquela mulher em um mar de flores em sua mente, de repente se torna borrada. Por que ela não deixa Eliangen contar sobre sua ascensão ao trono? E por que ela insiste em um prazo de 50 anos? Várias perguntas te atormentam, deixando você completamente perplexo. E Eliangen te diz:
Que se for uma bênção, não é uma calamidade. Se for uma calamidade, não há como escapar. Algumas perguntas. Ele também não consegue entender. Se você quer saber a resposta, provavelmente terá que encontrar Lee Rowan pessoalmente para ver. No entanto, não importa qual decisão você tome. Ele fará o possível para te apoiar, mesmo que tenha que renunciar a tudo que possui agora. Não importa o custo, neste momento, você sente novamente o calor de um lar. Na manhã seguinte, você foi proativamente ao palácio para se encontrar com Lee Rowan. E ele parecia saber que você viria e já havia providenciado uma dama de companhia para esperá-lo no portão do palácio. Em seguida, sob a liderança da dama de companhia, você entrou no palácio e conheceu Lee Rowan como desejava. Agora ele veste um manto de dragão e ainda é tão belo quanto 50 anos atrás, depois de vê-lo chegar. Entregou a você um bilhete de amor, cujo conteúdo era o 8º dia do 8º mês lunar, o grande casamento do novo imperador. A assinatura são os seus nomes e o de Lee Rowan. Sem dúvida, este é o vosso bilhete de casamento. Você calculou os dias, o 8º dia do 8º mês lunar é depois de amanhã. Você vai se casar em 2 dias? Você pegou o bilhete de amor, sentindo-se um pouco perdido. Você perguntou o porquê. Lee Rowan não respondeu diretamente à sua pergunta, mas puxou uma cadeira. Sentou-se à sua frente e começou a falar sobre sua infância, sua infância. Embora você nunca levasse Lee Rowan para brincar, Lee Rowan sentia que apenas observá-lo brincar já era a coisa mais feliz, mesmo que você nunca tivesse admitido. Lee Rowan ainda assim te considerava o melhor amigo. Mais tarde, o velho imperador ascendeu ao trono. Depois que Lee Rowan entrou no palácio, ele não se esqueceu de pedir informações sobre você. Depois de saber que você se tornou um playboy, ele não se sentiu enojado, apenas pensou que um jovem deveria ter a aparência de um jovem. Qual o problema em gostar de algumas pessoas? Não são todos os homens assim, na dinastia da Qian. Qual homem não tem 3 esposas e 4 concubinas? Lee Rowan não se importava com isso. Ele começou a considerar aos 20 anos que, se realmente fosse se casar, a primeira escolha seria você. Mas naquela época, sua reputação nesta vida não era boa, então ele mencionou proativamente. Papai com certeza não concordaria, então Lee Rowan deliberadamente adiou até os 27 anos. O velho imperador estava doente e sabia que não viveria muito, então ele se preocupou com o casamento de Lee Rowan. Naturalmente, ele começou a ficar ansioso, e seria mais provável que propusesse um casamento neste momento. Como ele esperava, o velho imperador realmente concordou, disse Lee Rowan. Aquele foi o dia mais feliz para ele, quanto ao motivo de ter lhe dado 50 anos. Para deixá-lo livre, era para deixá-lo se divertir completamente, inclusive não deixar Eliange lhe contar. A notícia de sua ascensão ao trono também foi por causa disso. Lee Rowan não queria. Você tem muitos fardos psicológicos, ele pensou, depois de deixá-lo brincar completamente em silêncio. Haverá uma possibilidade de voltar atrás, é claro, se você ainda não conseguir voltar atrás. Não importa, só que, depois de casar, não seja muito ostensivo em procurar outras mulheres, afinal Lee Rowan agora é o monarca de um país. Algumas coisas que ele não diz, outras pessoas se apresentarão para se queixar, depois de ouvir o que Lee Rowan disse. Você está um pouco atordoado, uma mulher pode fazer tanto. É simplesmente inacreditável, ela começou a gostar de você quando tinha alguns anos e começou a planejar se casar com você aos 20 anos. Planejou com sucesso aos 27 anos, mas não tinha pressa em se casar, em vez disso, deu 50 anos de liberdade. Ele te chamou de volta para se casar 50 anos depois, ele ainda é lindo e seus olhos brilham. Mesmo depois de se tornar um monge, a vida útil pode ser aumentada, mas 50 anos. Não é um piscar de olhos, tem que passar dia após dia, para dizer que não estou comovido. Isso é absolutamente falso. Com uma esposa assim, o que mais um marido poderia querer? E Will ficou quase paralisado, realmente não esperava que um dia chegaria ao ponto de invejar a si mesmo no sonho, mas realmente não é culpa dele. Lee Rowan é completamente a esposa super ideal de um homem, te ama o suficiente e tem paciência suficiente. Ele nem se opõe a você procurar outras mulheres, uma esposa assim não deve se casar. É simplesmente uma ira divina, não diga nada, case com ele, case com ele, case com ele. No final, você concordou com este casamento e 2 dias depois, no 8º dia do 8º mês lunar, o casamento com Lee Rowan foi realizado conforme programado.
Neste dia, a dinastia da Qin estava fervendo, não só as lanternas e enfeites estavam pendurados por toda a parte. Até mesmo nesta vida, homens e mulheres estavam chorando amargamente, mulheres chorando. É porque todos eles tiveram um caso com você, mas você não os escolheu no final. E os homens choram, eles choram de inveja, eles quase queimaram a CPU do cérebro. Ainda não consigo entender por que a grande e venerada imperatriz da Qin escolheria um homem como você. Será mesmo por causa daquele casamento arranjado de 50 anos atrás? Imperatriz, você não precisava ser tão fiel ao silêncio. Quem é Yeiu? Quem em toda a capital não sabe? Por que você se sacrifica tanto por um casamento arranjado? Neste dia, a cidade inteira está em lágrimas. E você, sob as bênçãos de inúmeras pessoas, se casa com o imperador da dinastia da Qin. Claro! Quantas dessas pessoas são sinceras, ninguém sabe. Mas isso não importa. O importante é que, a partir de hoje, na dinastia da Qin, você pode ser considerado o segundo em poder, acima de 10.000 pessoas. Claro, ocasionalmente você pode até estar acima de todos. Isso depende totalmente do seu humor. Ele ancha em ver você finalmente se estabelecendo, vestindo aquele traje de noivo. E não pode deixar de ficar com os olhos levemente vermelhos. Obviamente. Ele realmente não esperava que seu filho tão libertino ainda tivesse um dia para se casar. À noite, você olha para Li Rouvan vestida de noiva. E não pode deixar de se sentir um pouco perdido. Você percorreu a cena amorosa por décadas, com todos os tipos de mulheres. Fadas, demônios, você teve interações profundas. Descrever você como tendo conhecido inúmeras mulheres não seria um exagero. Mas, sendo honesto consigo mesmo, você nunca encontrou uma mulher tão bonita quanto Li Rouvan. Após esta noite, você ascendeu com sucesso ao reino da transformação divina. Nos 2 meses seguintes, você e Li Rouvan foram inseparáveis. Um casal incrivelmente amoroso, chegando até ao ponto de se tratarem com extremo respeito. Inúmeros ministros que estavam de olho em você também ficaram muito perplexos. Será que, sob a influência da imperatriz,